Olá, tudo bem? Paz. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que é um jogo muito importante, falando sobre a unidade na igreja. Abra comigo, por favor, Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Abre aí, por favor, dá um pause no vídeo, pega a sua Bíblia, abre aí no aplicativo, por favor. Bem? Colossenses 3, versículo 12, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós podemos observar que existe um fenômeno muito grande, muito intenso nas igrejas no Brasil, falo especificamente no Brasil, mas eu creio que no mundo também, é de uma migração muito grande de irmãos entre ministérios, entre denominações, entre aspas. Então, você vê ali irmãos que estavam insatisfeitos em determinada igreja onde congregavam, algumas práticas que existiam ali, ou a linha doutrinária, e migram, não é? Vão congregar em outro local. E o fato é que nós acabamos por reunir, muitas vezes, pessoas com diferentes práticas, com diferentes linhas doutrinárias no seu pensamento. Quando não, até pessoas que de fato estão ali iniciando na fé cristã e estão habituadas a determinadas experiências, a determinadas filosofias no mundo, a determinadas questões que nada se parece com a doutrina de Cristo. E Paulo, ele escrevendo isso aqui, ele escreve versículo 15: A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós fomos chamados em um corpo. Você individualmente não foi chamado em um corpo. Eu individualmente não fui chamado em um corpo. Mas nós, no coletivo, fomos chamados em um corpo. E chamados em um corpo para quê? Para a paz. É para a paz que nós fomos chamados. E isso nós precisamos, devemos compreender. Porque essas diferenças de compreensão, de entendimento, de interpretação, de prática, fazem com que muitas vezes o conflito ele deixe de ser um conflito interno, e aí enquanto está sendo interno e você buscando em Deus o que é o correto na palavra, tudo bem, é um processo. Você tá buscando em Deus o que é o correto e você vai abrir mão da sua opinião pelo que a Bíblia diz. Outra coisa é quando esse conflito existe, você não busca resolver e saber a verdade na palavra, e quando também você externaliza isso, semeando discórdia, contenda entre irmãos, desrespeitando a autoridade pastoral. Entenda que você opinar o que você compreende é uma coisa. Outra coisa é você arrumar briga e confusão por conta disso. Compreende? São coisas diferentes. Expressar a sua opinião, a sua interpretação é uma coisa. Você se rebelar, se revoltar, brigar, discutir, mesmo que seja por mensagens de WhatsApp ou rede social, o que for, isso não, ok? Agora, você expressar a sua opinião, a sua discordância
porque você enxerga diferente, tentar mostrar na palavra com simplicidade, com amor, é maravilhoso, isso é bênção. Mas muitas vezes os irmãos não procuram se alinhar assim. E talvez esse conflito permaneça interno, você acha que você está correto, mas pela falta de o todo seguir uma linha doutrinária bíblica, cristã, de fato, na palavra, você está com o teu coração dividido. E isso, com certeza, isso não agrada ao Senhor. Ok? E Paulo, ele, nesse versículo 15 aqui, há um entendimento errado de alguns irmãos. Por exemplo, em algumas versões diz assim, e a paz de Deus, para qual também fostes chamados em um corpo, seja o árbitro em vossos corações. Aí a pessoa diz assim, então quando eu tiver com paz no meu coração, a paz no meu coração é o árbitro para eu tomar aquela decisão, então eu vou tomar a decisão porque eu estou em paz no meu coração. E não é isso que o texto diz. Não é para que se você tiver paz no seu coração é sinal verde para você fazer algo. O texto está dizendo que, chamados em um corpo, você e eu devemos ter paz e não briga entre os irmãos. É isso que o texto está dizendo. E é importante entender que esse chamado é de um corpo, uma unidade. É fundamental ter em mente que todos somos chamados nesse corpo para a paz, unidos pelo amor em perfeita harmonia. Versículo 14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E nessa epístola, Paulo ele combate algumas coisas muito interessantes, uma falsa doutrina que ameaçava a igreja em Colossos, diluindo a verdade. E a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então o que eles faziam ali? Diluíam a verdade de Cristo. Onde existia uma mistura de paganismo, uma mistura de ocultismo, uma mistura de legalismo judaico, algo que deveria ser a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, ao invés de ser apenas atitudes cristãs, segundo a doutrina de Cristo, existia uma mistura de legalismo judaico, ocultismo e paganismo. E nós vemos isso, nós vamos ler textos aqui que mostram isso, versículos. E hoje em dia acontece isso. Vamos para o capítulo 2, versículo 8. Diz assim, a poderosa palavra de Deus. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, estava existindo ali um paganismo de forma muito grande, onde o conhecimento do mundo, para eles, era superior ao conhecimento de Cristo. A sabedoria do mundo estava sendo superior à sabedoria de Cristo. Você entende? Para eles a sabedoria era o conteúdo dos livros, inclusive muitos místicos, uma filosofia, uma vã sutileza, uma tradição humana, rudimentos do mundo. Isso é que era a sabedoria. Não, Cristo não. Cristo é mais um. Era assim que a igreja estava... era essa falsa doutrina que estava permeando aquela igreja. Versículo 16 do mesmo capítulo 2. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então aquela igreja ela estava misturando a tradição judaica, o legalismo judaico, inserindo no contexto cristão. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Porque tudo aquilo apontava, eram sombras que apontavam para Jesus Cristo. Versículo 18. Ninguém vos domina seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos. Culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchando na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça,
da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, eles também tinham uma mistura de ocultismo ali, de misticismo. E, na verdade, isso não tem acontecido hoje em dia na igreja. Estamos em 2020, não tem acontecido, onde o mundanismo está permeando a igreja, nas práticas, na forma, na aparência, na vestimenta, no linguajar, e não está se parecendo mais o mundo do que, na verdade, a igreja. Na filosofia, nas pregações que não são mais a palavra, são sobre a palavra ou comentam da palavra, mas na verdade não são. A aparência do espaço onde os irmãos se reúnem tem se parecido mais como boate. O linguajar parece mais um linguajar mundano, não um linguajar santo. As roupas nem se falam, pessoas mostrando os corpos em sensualidade. Então é algo que realmente também acontece na igreja hoje em dia. As tradições dos homens, o legalismo, isso pode, isso não pode, também fazendo parte. Não que não deva existir um governo pastoral. Deve haver. E se não existir, está errado. Precisa haver o governo pastoral. Mas não o legalismo, né, da regra, mas segundo a palavra. Okay? Uma outra questão também, dentro disso, do legalismo judaico ali, hoje, literalmente, há irmãos que se dizem cristãos, há pessoas que se dizem cristãos e estão querendo trazer o legalismo judaico, onde o cristão tem que participar das festas judaicas. O cristão, ele deve... E tem argumentações diversas bíblicas para isso, dessas pessoas. Tem guarda-dias, tem que ter, no culto tem que ter elementos judaicos, mezuzá, menorá, tem que ter o toque de chofar. Os irmãos não dão mais a paz do Senhor, é shalom. Gente, sabe? A igreja está assim, essa mistura toda. E o ocultismo, então, a busca por experiências sobrenaturais, quando muitas vezes não são sobrenaturais, de Deus, não vem de Deus, muitas vezes. Muitas vezes é um frenesi coletivo, psicológico, quando não, tem atuação demoníaca, mas não é por causa disso que nós vamos ignorar que, de fato, há as experiências em Deus verídicas, né? Verdadeiras, vindas de Deus, mover do Espírito Santo. Mas muitas vezes há aqueles que rejeitam a pureza e a simplicidade porque quer um mover, quer a experiência sobrenatural e acaba sendo uma busca mística e não algo pautado na Escritura. E Paulo, ele combate isso nessa carta. Nós vemos ali que fica evidente para esses irmãos colossenses que Jesus não era completamente Deus nem completamente homem, mas apenas um dos seres semidivinos, emanações que eles adoravam, que ligavam o abismo entre Deus e o homem. E fazendo disso, então, Jesus é suficiente. Jesus é mais um dos seres semidivinos. Jesus não tem todo o poder. Um pouco do poder de Deus está em cada um desses seres semidivinos, inclusive Jesus. Era isso que eles diziam, ensinavam. E Paulo combate isso no capítulo 2, no versículo 8, por exemplo, no versículo 9, por exemplo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo de Deus habita, no corpo, corporalmente, em Cristo. Então, 100% homem, 100% Deus. Suficiente, supremo, soberano. E para eles não. Então Paulo ele combate isso. Paulo ele apresenta a divindade, a autoridade absoluta e a suficiência de Cristo através da sua supremacia.
Ele mostra que Cristo é o Senhor de toda a criação. Ele mostra que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele mostra que Jesus é supremo na salvação. Tudo isso ele acaba mostrando. E ele no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo ele traz para a igreja esse ensinamento, essa base teológica, doutrinária. E a partir do capítulo 3, ele começa a trazer a aplicação prática da vida de Cristo no cotidiano de alguém. O que de fato é a vida cristã, a partir desse entendimento de que Cristo é o soberano, né? Que Cristo é sobre todos. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É necessário entender, nós vivermos na totalidade o poder do Evangelho, para que você compreenda que não é você, igreja, que não é o outro, igreja, mas nós somos igreja chamados em um corpo para a paz. Se você não viver o Evangelho, você não vai ser parte da igreja, de fato. Você não será um verdadeiro cristão. Eu não seria um verdadeiro cristão. Então, o poder transformador do Evangelho aponta para a vitória da vida cristã firmada em nós estarmos unidos ao Senhor Jesus Cristo glorioso. Primeiro, identificados com Cristo na morte dele. Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe, se você não valoriza o que Jesus fez por você, você não é cristão. Se você não se identifica com a morte de Cristo completamente, se você não declara como Paulo declarou, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Se você não compreende isso, você não morreu para esse mundo, se você não compreendeu que Jesus morreu a morte que era sua, que ele se fez maldito por você, para te desviar da ira de Deus, para livrar você da condenação eterna, para possibilitar que você esteja debaixo de um novo governo, não debaixo do governo do pecado, mas governado por Deus, vivendo no reino de Deus de fato, permitindo que você seja perdoado, permitindo que haja paz entre você e o Pai, entre Deus e o Pai, permitindo que você seja reconciliado com o Senhor, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, se você não compreende que Jesus veio trazer essa reconciliação com Deus, se você não compreende que você, em Cristo, você é feito nova criatura, uma nova criação de Deus, se você não compreende que em Cristo você tem vida eterna, você não é cristão. Você não é cristão. Você não faz parte da igreja. Você pode estar ali, numa comunidade, mas você não faz parte da igreja de Cristo. Se você não é identificado com Cristo na sua morte. E por consequência dessa fé, vem o arrependimento de pecados. Se você não se arrepende dos seus pecados, você não é cristão. Jesus Cristo morreu a morte que era para ser sua, enviado pelo Pai, por amor, para que se você crê em Jesus Cristo, você então não estará debaixo de condenação, mas você terá vida eterna. Mas de fato você está em Cristo. Segundo, você é fortalecido pela ressurreição de Jesus. Nós somos fortalecidos. Versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, Jesus ressuscitou, nós ressuscitados com Cristo.
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Porque Jesus não está morto. Ele ao terceiro dia ressuscitou, amém? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Qual é o fortalecimento que você e eu temos para que nós não tropecemos, para que nós não voltemos para a prática do pecado? É nós buscarmos as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. Busca aquilo que é do alto. Busca aquilo que é de cima, que o Senhor já deixou na sua palavra. Não é experiência mística, não é no legalismo, não é na filosofia humana, mas é na poderosa palavra de Deus. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Amém? Terceiro, nós somos participantes da glória de Cristo, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Se de fato nós compreendemos o Evangelho, nos identificamos com Cristo na sua morte, morremos para esse mundo, nos arrependemos dos nossos pecados, se nós nos fortalecemos diariamente nele, pensando, buscando nas coisas de cima, por meio da oração, por meio da meditação na palavra, por meio do jejum, por meio da comunhão com os irmãos, por meio da santificação, se nós somos fortalecidos na vida piedosa, na vida cristã, não tem como nós não desejarmos a volta de Cristo. Não tem como nós não guardarmos firmes a esperança que Jesus vai voltar. Breve o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você guarda firme essa esperança? E interessante, versículo 4, Paulo escreve aqui, quando Cristo, que é a nossa vida. Ele não diz aqui se Cristo, não, mas quando, no momento, uma certeza. Não é, se Jesus voltar, não. É quando ele voltar. É porque ele voltará. Ele voltará. E aqui ele diz, a nossa vida, Cristo a nossa vida. Tem aquele programa habitacional do governo federal, que se eu não me engano mudou de nome recentemente, mas se chamava Minha Casa, Minha Vida. A sua casa não pode ser sua vida. O seu carro, os seus bens não podem ser sua vida. A sua família não pode ser sua vida. A sua esposa não é a sua vida. Seus filhos não são a sua vida. O seu marido não é a sua vida. Os seus netos não são a sua vida. Mas a sua vida é Cristo. E se não é, se para você, os meus filhos são a minha vida, a minha família e minha vida, o meu trabalho, a minha profissão, o meu exercício ministerial, o meu ministério, eu fazer a obra de Deus é a minha vida. Tem alguma coisa errada, muito de errada contigo, porque Cristo é a nossa vida. E você precisa guardar a esperança de que Ele em breve se manifestará. Essa precisa ser a nossa expectativa, que Jesus virá com poder e grande glória para buscar a sua igreja. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados no abrir e piscar de olhos. Os mortos também terão seus corpos transformados e iremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. É isso que precisa ficar guardado em nós. E se nós compreendemos o Evangelho, nós passamos por esses três aspectos. Morremos para o mundo, ficou para trás, morremos, passado. Nós caminhamos na presença de Deus, fortalecidos nele, guardando a esperança do retorno de Cristo. Algo futuro, porque ainda não aconteceu, mas uma expectativa de que em breve virá e de que nós precisamos estar nele. E como resultado dessa vida cristã, nós temos, primeiro, abandono do pecado, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, quando eu compreendo o Evangelho de verdade, eu me identifico com a morte de Cristo, que ele morreu por mim, no meu lugar, eu sou culpado pela morte de Cristo. Quando você compreende isso, nós nos arrependemos. Nós morremos para esse mundo. Nós passamos a viver para a glória de Deus, pensando, buscando as coisas que são de cima, por meio da vida piedosa, da vida cristã. Buscamos em Cristo. Nós desejamos, então, para sempre estar com o Senhor. Desejamos que Ele retorne logo para nos buscar. Guardamos firmes a esperança da volta de Cristo. Quando isso é uma verdade em nós, o que acontece? Nós abandonamos o pecado. E muitas vezes nós não temos força em nós mesmos. Muitas vezes nós não temos forças. Mas se você se arrepende e não tem força para abandonar o pecado, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Busque em Cristo. Clame ao Salvador, clame ao teu Senhor, clame que Ele te liberte, porque Ele tem poder para te libertar. E você não ser mais escravo do pecado. Amém? E interessante que aqui Paulo, ele primeiro no versículo 5, ele fala sobre os pecados que seriam de satisfação carnal. Depois, no versículo 7, e um pouco do 8, no versículo 8, melhor dizendo, pecados de comportamento. Do final do versículo 8 e no versículo 9, pecados da fala. Então, abandone o pecado. Mas não somente o abandono, é o cultivo das virtudes. E ele continua no versículo 10. E vos vestistes do novo. Eu tirei o velho e me vesti do novo. Ok? Que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Então eu não apenas abandono o pecado depois de entender o poder do Evangelho, me identificando com Cristo em sua morte, sendo fortalecido, buscando as coisas do alto e guardando a firme esperança do retorno de Cristo, mas não apenas abandono o pecado, como eu procuro fazer aquilo que eu devo. E aqui no contexto entre os irmãos, de termos afetos, de benignidade, humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, perdoando, relevando, revestindo-nos de amor. Por quê? Porque nós fomos chamados em um corpo para a paz. Você está entendendo? Se você não compreende primeiro o Evangelho, se você de fato não é um cristão, se você não é um discípulo de Cristo, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não se fortalece no Senhor, se você não aguarda a volta de Cristo, se você não abandonou o pecado, você não é igreja. Não faz parte da igreja, melhor dizendo. Você não faz parte da igreja. Se você não procura cultivar virtudes cristãs, você não faz parte da igreja. Mas como fazer? Como, de fato, compreender que fomos chamados em um corpo para a paz? Primeiro, no versículo 16,
nós vemos o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, especialmente a doutrina de Cristo, cheios, mergulhados na palavra de Deus, evidenciados aqui em alguns aspectos. Por quê? Porque aqui no texto sagrado nós vemos que Paulo está falando, olha, vocês primeiro precisam compreender o Evangelho, viver o Evangelho. Vivendo o Evangelho, abandonando o pecado e cultivando as virtudes cristãs, vocês precisam entender que vocês são um corpo. E aí ele explica o como, a partir do versículo 16. Olha, não são as vãs sutilezas, não é a filosofia, não é o paganismo, não é o mundanismo, não são as experiências ocultistas, místicas, não é o legalismo, não é o que você acha, é o que o outro acha, mas que em vocês habite ricamente a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que precisa prevalecer. Nas discordâncias, na divergência, é a palavra de Cristo que vai trazer essa harmonia. Porque não é o que um quer, não é o que o outro quer, mas é o que Jesus diz na sua palavra. Compreende? Mas como é que a palavra vai habitar ricamente em mim? Só quando eu ouvir pregação durante o culto? Assistindo um vídeo ou outro sobre alguma coisa bíblica? Não. É todo dia mergulhando na palavra de Deus. É todo dia enxertado, mergulhado, imerso na palavra de Deus. E aqui no texto, Paulo, no contexto da igreja, Paulo dá um exemplo. Alguns aspectos de como a palavra de Deus ela precisa permear a igreja. No ensino, porque ele fala, ensinando-vos. Então o ensino ele precisa ser bíblico. Eu não tenho que ficar ensinando coisas que não trazem proveito para uma vida cristã. Filosofia, coaching, nada disso. Métodos. Eu preciso ensinar a palavra de Deus. Você precisa ensinar a palavra de Deus. Eu preciso aprender a palavra de Deus. Você precisa aprender a palavra de Deus. Então a primeira forma é o ensino. Igreja tem que ter estudo bíblico. Igreja precisa ter escola bíblica, estudo bíblico. Ainda que caso não seja domingo, mas no meio da semana tem que ter estudo bíblico. Uma igreja precisa estudar a palavra de Deus, o ensino. E ele fala, continua aqui, e admoestando-vos uns aos outros. É no conselho. Você precisa aconselhar o irmão biblicamente. Eu preciso aconselhar o irmão biblicamente depois do culto. Um ou outro vai conversar. O irmão compartilha uma situação. Eu vou dar um conselho da minha carne? De mim mesmo? Não, tem que ser na palavra. Você precisa aconselhar na palavra. E isso também fica evidenciado da palavra ricamente na liturgia do culto. Por quê? Ele continua aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Onde é que eu vou entoar salmos, hinos e cânticos espirituais? É no contexto do culto, na liturgia. Os louvores precisam ser bíblicos. Não é centrado no homem, mas é para exaltar a Deus na pessoa do Pai, do Filho, Cristo Jesus, e do Espírito Santo, exaltando ao Senhor. A obra dos quem Ele é e o que Ele faz, a sua obra. Então é isso que deve permear o tempo de louvor, por exemplo. Então é dessa forma que a palavra ela vai habitar ricamente em nós. Mas também, num segundo aspecto, que nós vamos ver como termos a compreensão que fomos chamados de um corpo e viver essa unidade. Primeiro é nós sermos cheios da palavra de Cristo. O segundo aspecto é nós termos a motivação correta. Parte A do versículo 17.
E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Eu faço não é pelo homem, não é pelo pastor, não é por mim, não é para aparecer, mas eu faço em nome do Senhor Jesus. Não é no meu nome, não é no nome do irmão, não é no nome do ministério onde eu congrego. Eu faço em nome do Senhor Jesus. Você precisa fazer em nome do Senhor Jesus. Ah, o irmão fez algo contra mim, eu perdoei porque eu sou alguém que sou convertido, então eu perdoo. Não. Você perdoou porque você é um cristão e ponto. Agora, se você perdoou para que você possa mostrar para o outro que você perdoou, você não fez isso em nome do Senhor, você fez no seu nome, para você aparecer. Você exercer o seu ministério e ficar falando por aí muito que você faz, você não está fazendo em nome do Senhor, você está fazendo para aparecer. Sabe? Então, por palavras e por obras, nós devemos fazer em nome do Senhor. E terceiro aspecto, encerrando, é mantendo a alegria da salvação. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por quem? Por Cristo, graças ao Pai. Pai, eu te dou graças por Cristo, porque Jesus fez a obra pela minha salvação. Pai, eu te dou graças porque Jesus fez por mim. Pai, eu te dou graças porque Cristo morreu na cruz para minha salvação. Pai, eu te dou graças porque eu tenho acesso a Ti por Cristo. Pai, eu te dou graças porque o Senhor enviou Jesus para que eu fosse liberto do pecado. Pai, eu te dou graças porque Jesus Cristo habita em mim hoje. Por meio de Cristo, eu vivo para a sua glória. É dando graças ao Pai por Cristo. Amém? Então, que você compreenda que nós recebemos um chamado de Deus, um chamado para a unidade, porque nós fomos chamados em corpo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.